Existem dois tipos de dessensibilização, né? Você pode iniciar com a dessensibilização sistemática, que é um processo mais iniciante, e num próximo passo você avançar para a dessensibilização ao vivo. O que é isso? O que consiste nessas duas técnicas? Quais são as realidades, as propostas que elas trazem para a pessoa que precisa fortalecer esse processo de enfrentamento? A dessensibilização nada mais é do que o enfrentamento, no caso da dessensibilização sistemática, o enfrentamento daquela situação temida por meio de imaginação. Então, por exemplo, a pessoa que tem é super sensível, super emocionante, vamos dizer assim, super sensível quando o assunto é direção, só de imaginar a pessoa já começa a ter reações fisiológicas, já começa a ter reações emocionais, o coração acelera, a boca começa a secar, a respiração fica mais ofegante só pelo fato de imaginar. Isso é uma característica da fobia, que é uma realidade emocional desproporcional àquela situação que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, uma das técnicas criada, no caso, essa técnica da dessensibilização sistemática, ela foi criada por um especialista, por um psicólogo chamado Hope, se não me engano é 2000, e ela consiste nesse princípio de você começar a imaginar, você fecha os olhos e começa a imaginar aquela situação exata que te leva para essa situação de desconforto, imaginar e enfrentar isso por meio de pensamentos. Por quê? Qual que é o princípio? Quando você entra num processo de enfrentamento, mesmo que seja por imaginação, você consegue, ao se imaginar, um ganho terapêutico pouco a pouco. E você vai conseguindo diminuir aquelas reações emocionais que você tem pelo processo de imaginação. Então, um exemplo aplicado. Imagina uma pessoa que tem fobia, tem um medo muito grande de cobras. Vamos usar o exemplo das cobras. A pessoa no tratamento de fobia que ela quer perder, que ela quer enfrentar essa fobia que de alguma forma é prejudicial para ela, ela começa então nessa técnica de dessensibilização sistemática, fechar os olhos e imaginar num ambiente onde está presente ali várias cobras. As cobras começam a se aproximar, as cobras começam a subir pelas pernas e ela começa a pegar as cobras no colo. Então é um processo de imaginação, onde somente por meio de imaginação ela se coloca numa situação que normalmente, se aquilo fosse uma realidade, ela estaria em pânico, ela estaria em pavor. E com essas emoções afloradas, ela consegue então ir trabalhando essas respostas emocionais e colocando dentro das suas devidas proporções. É a técnica de dessensibilização sistemática. Evoluindo para um próximo nível, você vai encontrar a técnica de dessensibilização ao vivo. Ao vivo já não é mais por meio de imaginação. É alguma coisa que realmente, de fato, está acontecendo. Então, trazendo para o nosso exemplo do carro. Uma pessoa que tem um medo muito grande de dirigir. Ela pode iniciar, após fazer a dessensibilização sistemática por meio de imaginação, começar a fazer a dessensibilização ao vivo. Onde, num primeiro momento, ela pega a chave do carro nas mãos, se imagina com a chave das mãos, ela dona da situação, ela dona ali do momento de dirigir, onde ela se aproxima do carro e aos poucos ela começa num processo evolutivo ali cada vez mais encaminhando para o que seria realmente de fato dirigir um carro. Então ela coloca a mão na maçaneta, vai administrando aquela situação, aquelas emoções, abre a porta, senta ali no banco do motorista. Às vezes a pessoa está habituada a sentar no banco do passageiro e para ela é comum, é normal, não traz nenhuma reação emocional. Mas quando ela senta no banco do motorista, o coração já dispara, a boca seca. Então, mesmo que nesses primeiros momentos não haja de fato a execução de dirigir o carro, é um processo que você usa para evoluir aos poucos. E você vai lidando com aquelas reações conforme elas forem surgindo. Você vai administrando. Então depois você pega com as mãos ali no volante, se imagina, coloca o cinto, tal.
e assim você vai conseguindo diminuir, ter ganhos terapêuticos e diminuir as reações emocionais que estão super sensíveis, por isso chama dessensibilização.